Bom dia a todos. Pelo vício de professora, eu tenho que falar em pé. Eu gostaria de cumprimentar a todos os demais que compõem essa primeira mesa, cumprimentar especialmente a Comissão de Meio Ambiente dessa casa, em nome de seu presidente, vereador Gilberto Natalini, e de seu assessor Sérgio Martins, que viabilizaram toda essa discussão. Também o grupo Pró-Viabilização da Compostagem. Nós estamos trabalhando nessa temática desde maio, né, quando eu fui convidada para participar aqui de um seminário, meio sem saber como seria o andamento das coisas, e a partir de então nós trabalhamos nessa temática, enfim, inclusive observando algo do projeto de política municipal de resíduos sólidos de uma forma geral. Então, é um grande prazer estar aqui representando o CERSOL, que é o Centro de Estudos, Centro Multidisciplinar de Estudos em Resíduos Sólidos da USP, formado por vários professores da USP. Tem também registrar a presença do João, que é um dos alunos de doutorado da Faculdade de Direito e participou também de todas essas discussões. Esse tema realmente é fundamental e nós partimos a análise do tema buscando uma visão que é a visão atual, contextual. Esse texto é enorme, nós não vamos ler o texto inteiro, mas de fato, acho que o que está em verde relata um pouco do que o Fernando dos Reis Condesso nos coloca. Nós hoje, acho que confundimos um pouco de qualidade de vida, de bem-estar, né, com um excesso de consumo, na verdade. Um consumismo, uma abundância de bens industriais e um certo desperdício. E isso precisa ser corrigido. Então, de fato, a compostagem ela é um dos fatores de correção, mas não deve ser o único, tá, fator de correção. E aí nós devemos trabalhar com esse tema de uma forma mais ampla. Do ponto de vista legal, nós temos um direito ao meio ambiente equilibrado e também temos uma previsão de proteção ao consumidor. Trabalhar com resíduos é também proteger o consumidor. Vejam que toda a questão interpretatória da própria Constituição Federal de 88 passa pela dignidade da pessoa humana. E cuidar dos resíduos tem muito a ver com essa visão da dignidade da pessoa humana, né? A pessoa humana como o eixo das preocupações. No passado não era bem isso, hoje é isso que a lei busca. E cuidar da pessoa humana, muitas vezes, significa também ensinar, mostrar o que é relevante, levar a uma mudança de postura e afeta as políticas públicas, portanto, afeta a destinação e a disposição finais ambientalmente adequadas. Daí porque nós temos sim que trabalhar com esse tema no nosso contexto atual. Não dá para deixar isso para depois. E aí, obviamente, nós vamos ter uma série de problemas decorrentes da produção e do consumo, entre eles o problema dos resíduos. Ali são vários mencionados, aqui o nosso foco hoje é exatamente a temática de resíduos, né? Eu até trouxe, depois vou disponibilizar um livro para ser sorteado para o público, não sei como a organização vai fazer isso, mas é a minha tese de livre docência, né, que trata exatamente da lei de resíduos, resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo. Exatamente porque nós temos que trabalhar esse tema analisando a problemática do consumo também. Então, eu diria que nós estamos aqui para falar de compostagem, mas sem perder esse foco de redução de consumo, que eu acho que é fundamental hoje, tá? E a própria política das relações de consumo no Brasil trata do atendimento das necessidades do consumidor. Por que eu toco nesse ponto? Porque é uma necessidade do consumidor entender a importância da compostagem, assim como de outras formas de destinação final ambientalmente adequadas. Isso gera melhoria das condições de vida, trabalha com um problema que nós temos hoje, que é a relação entre entropia fisiológica, padrões de utilização de recursos normais e entropia patológica, onde nós vamos ultrapassar aquilo que seria o normal e chegar a padrões indesejáveis. O consumo hoje, então, é visto como uma questão cultural e muitas vezes é isso mesmo. Eu estudo um pouco, eu sou do direito, mas eu sou um pouco bisbilhoteira, então estudo também um pouco do marketing, de outras questões. E o marketing hoje
trabalha exatamente para criar relações emocionais com o consumidor. Não tem nada a ver com qualidade do produto. Vocês podem ver por qualquer publicidade na TV, né? O que menos se fala é em qualidade. Então, vejam, isso tudo tem que ser trabalhado na sociedade, senão a gente não tem uma mudança e os reflexos do consumo, eles vão atingir também o descarte de resíduos, coisa que para o nosso consumidor, para a nossa sociedade, está longe, porque a pessoa acha que aquilo é problema dela só, e que não vai afetar, vamos dizer assim, a sociedade como um todo, né? Aqui a gente tem alguns dados de resíduos, eu acho que muitos outros técnicos trarão dados melhores, né? Mas o SEMPRE divulgou esses dados de que nós temos mais de 50% de resíduos orgânicos, sendo mais ou menos 3% aproveitados em usinas de compostagem, né? Os dados também do IBGE mostrando que a gente tem um crescimento dos municípios com aterros, mas esses dados analisados de forma mais ampla vão nos mostrar que é um crescimento mais seccionado nos grandes municípios, então continua um problema muito grande nos municípios menores. E aí, obviamente, a partir disso, nós vamos ter uma série de leis aplicáveis. Eu fiz uma lista, porque o material depois vai ser disponibilizado, se alguém tiver interesse, tá? Vou deixar com a organização, então depois vocês podem consultar. Não vou passar por esses dispositivos legais agora, mas é apenas a lista de algumas leis que nós vamos aplicar nessa temática. Pode passar o próximo? E aí sim eu queria focar a questão não só da compostagem, mas dos resíduos em 3 aspectos principais: os econômicos, os jurídicos e os ambientais. No caso dos aspectos econômicos, nós temos que pensar que existe uma relação de mercado do ponto de vista de produtos e resíduos. Então é preciso trabalhar na internalização dos custos ambientais. Em certo sentido, se o preço do produto não reflete todos os problemas ambientais decorrentes do produto, significa que quem compra não pagou o preço verdadeiro e a sociedade está respondendo por esse, vamos dizer, por essa parte que não entrou no preço do produto, né? Então, a gente trabalha com alguns sistemas. O sistema que a gente chamaria só de compensação, o sistema civil, ou seja, os próprios titulares resolvendo esse problema, o que é um pouco difícil, vocês concordam? Porque o produtor ele quer ter um preço melhor, mais competitivo, não quer considerar esse fator, o consumidor quer pagar menos. Então, se ficar só nesse sistema, nós não temos a solução do problema. E o sistema de regulação estatal, que recebe uma série de críticas, mas que é extremamente necessário. É o que está acontecendo hoje com a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que veio para exigir uma mudança de postura, tá? Só para vocês entenderem um pouco, porque o público aqui não é da área jurídica, o nosso modelo de legislação é o modelo das diretivas da União Europeia. Só que lá eles estão trabalhando com isso há quase 30 anos, né? E nós não, nós deixamos dessa forma, ficamos com a lei tramitando 20 anos e agora surge a lei. E a lei sozinha não muda as coisas, né? Senão a gente corre o risco de cair naquela história das leis que não pegam, e todo mundo já falou sobre isso. Então, o sistema ele tem que ser casado, o sistema civil, que é propriedade e responsabilidade dos titulares, mais, vamos dizer assim, exigências legais. Essa é a forma de viabilizar a questão. Do ponto de vista jurídico, nós temos o resíduo hoje com uma mudança muito grande de visão. Aqui é uma coisa técnica, mas acho que fácil de entender. O direito brasileiro segue o direito romano. E lá nós aprendemos, com base no direito romano, que existe a res derelicta, a coisa abandonada. Até então, a gente resolvia o problema do resíduo assim: eu abandono, porque colocar o lixo na porta é assim, acabou meu problema. Não deixa de ser uma forma de abandono, né? E isso a gente aprendia juridicamente como forma de perda da propriedade. Então, o titular resolveu o seu problema. Só que a lei, ela altera essa visão, então ela é fundamental também. Ela nos diz que hoje o resíduo é um bem jurídico e é um bem socioambiental. Então, é uma relação meio estranha, né? Porque nós utilizamos a palavra bem para alguma coisa que nós apreciamos e talvez o resíduo nós não queremos saber dele. Então, a gente tem essa coisa de colocar a distância. Mas olha só, mudou a configuração. Então, o resíduo é um bem socioambiental. Acho que se as pessoas entendessem
pouco disso, elas também poderiam trabalhar melhor com essa via da compostagem e outras soluções para resíduos. Tá?